Olá pessoal, eu sou Angélica Lino e você está na TV Bula, seu canal de cultura, literatura e entretenimento. Esse é o quadro Na Estante, em que a gente vai falar sobre alguns lançamentos e também sobre aqueles livros que não saem da nossa cabeça. O livro que eu escolhi é esse aqui, chamado O Outro Caminho. Ele foi escrito por um padre chamado João Mohana em 1952. Esse livro já ganhou vários prêmios, inclusive um da Academia Brasileira de Letras, já foi elogiado por grandes escritores como Raquel de Queiroz e também foi traduzido para vários idiomas. Você vai ficar bastante surpreso porque você ainda não conhece esse livro. Como foi que eu achei esse livro? Eu estava na biblioteca da minha escola em 2012, por aí, e vi um livro caído na estante errada, porque ele estava na literatura estrangeira. Ele, obviamente, é literatura brasileira. Eu abri o livro, e já começa o livro, já começa o primeiro capítulo, então eu fui lendo o livro sem ter nenhuma informação. Aí peguei e levei para casa. E aí foi um encontro, eu nunca mais esqueci esse livro, é o livro que eu mais indico. Eu inclusive compro quase todas as edições que aparecem desse livro, porque eu morro de medo dele sumir. A última edição dele é essa aqui, da Círculo do Livro, que saiu em 1975. E desde então ele não foi mais reeditado, então por isso meu interesse em manter ele como se fosse um tesouro. Mas quem era esse padre? Quem era João Mohana? Bom, ele nasceu em 1925 no Maranhão e seguiu a carreira de medicina por imposição familiar. Ele não queria ser médico, a vocação dele era ser padre. Cada vez mais ele sentia um chamado muito grande para a vida do sacerdotismo, para virar padre, e era uma angústia para ele perceber que ele tinha o conhecimento, ele tinha as ferramentas para curar doentes, para curar uma febre, para colocar um osso no lugar, mas que ele não conseguia acessar questões mais profundas das pessoas, as angústias. Então, quando esse imperativo se impôs na vida dele, ele abandonou a carreira de medicina, ele abandonou o consultório de pediatria que ele tinha na cidade dele e foi para o seminário. E durante o seminário, o nome dele começou a circular bastante, porque ele pregava o evangelho de uma maneira muito nova, muito atualizada, ventilada, sem moralismo. Então, muitas pessoas começaram a recorrer a ele, não necessariamente só fiéis. E foi nesse tempo, durante o seminário, que ele também começou a escrever. Primeiramente, os livros dele tratavam de assuntos mais voltados para a doutrina cristã, né? Aconselhamento parental, como criar os seus filhos, aconselhamento conjugal. Até que em 1952, ele escreveu o primeiro romance dele, que é esse, O Outro Caminho. E aí ele deslanchou na literatura brasileira. Ele ficou várias semanas na lista dos livros mais vendidos. Ele foi traduzido para o espanhol, francês, alemão, italiano. Ele foi bastante elogiado pelos pares deles na época. Ele conseguiu um lugar bem interessante na literatura nesse tempo, na década de 50 até a década de 70. Mas sobre o que é esse livro, O Outro Caminho? Bom, é a história de um padre que foi para o seminário por imposição da mãe. E durante a narrativa, ele intercala momentos de uma fé muito pura com outros momentos de total desencanto com a vida dele de padre. Então, nesse sentido, o livro se mostra bastante familiar, porque ele expõe algumas questões que são muito íntimas, são muito universais, como a descoberta de uma vocação, a vontade de voltar para as nossas raízes, o desejo de agradar os nossos pais e, principalmente, por ele ser padre, esse conflito entre a moral e o desejo. E tem um trecho que ele expõe esses questionamentos de uma forma muito clara. A natureza humana é mesmo misteriosa. A mesma boca que diz um sim, com a mesma facilidade diz um não, e vice-versa. Porque o mesmo coração que agora quer, pode logo mais não querer. Meu coração sofria do mesmo mal de todo o coração. Zigue-zagueava durante a vida. Ainda faz isso porque se habituou, e só perde o costume quando parar. E tem um trecho que ele mostra essas inquietações dele de uma forma muito honesta. Meu mês de maio no barro foi assim, mês de ruminações. Gosto dessa palavra porque fiz muito isso durante a vida, ruminar. Pelo menos sobre esse prisma, fui um cordeiro, de Deus. Manchado, é certo, mas cordeiro. Porque sobre outro prisma, fui asno. Quer sendo asno, quer sendo cordeiro, ruminava como os dois.
O livro é ambientado em Viana, que é uma cidade no Maranhão, uma cidade pequena no Maranhão. Então, o tempo todo a gente tem acesso a alguns personagens que são muito característicos de uma cidade de interior. E o curioso é que durante a minha leitura, muitas vezes vinha na minha cabeça alguns personagens como o Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, que o personagem, o padre Eiter, no caso, ele tem uma sabedoria que lembra muito de um Riobaldo, porque é uma sabedoria de uma pessoa simples, que não é rebuscada, que não teve muito acesso à informação, à educação, e mesmo assim tem algo nato, uma sabedoria de alguém que viveu uma vida inteira. E tem uma personagem que eu nunca esqueci. Eu li esse livro tem bastante tempo e vez ou outra ela vem na minha mente, que é a Maria Sargenta. Ela é uma mulher que perdeu a filha dela morreu afogada, e toda noite de lua cheia ela grita, ela chora, ela acorda o bairro inteiro, ela assusta as crianças com esse sofrimento dela, com essa dor dela. Ela é quase um mito ali na cidade, uma lenda na cidade. E sempre que a Maria Sargenta entra na narrativa, o enredo fica um pouco místico, meio fantasmagórico, porque ela carrega muito essa imagem de uma lenda de um bairro de interior, né? De assustar as crianças, de as pessoas perguntarem da Maria Sargenta e todo mundo já ficar com medo. Então ela assume muito essa posição de um personagem que ao mesmo tempo está orbitando a narrativa de uma forma um pouco fantasmagórica. E é uma narrativa muito simples, mas ao mesmo tempo muito elegante. O João Morana, ele seguia à risca o conselho do Machado de Assis, que dizia que escrever é cortar. E quem ficou curioso com o João Morana, eu sugiro muito a biografia dele, que foi publicada pelo jornalista Manuel Santos Neto, que também é do Maranhão. Foi um trabalho bem importante para resgatar a memória do João Morana, que morreu em 1995 e deixou um legado de mais de 40 obras pra gente. E tem um artigo meu no site da revista Bula que fala do João Morana de uma forma mais atualizada e também desse livro Outro Caminho. A gente vai deixar o link aqui caso alguém tenha interesse. Então é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreve aqui no canal, dá um like e até a próxima!